sopro de sua ira se consome. Para quem não entendeu, esse é um amigo de Jó, que vai falar com Jó o quê? É impossível, o crente não pode passar por dificuldade, o crente não pode passar por provação, que nem aqueles irmãozinhos que a gente vê na rua e fala assim, que é, irmãozinho? Tudo bem ele? Glória e vitória. E nunca aquele irmão fala assim, eu estou precisando de oração. Seja o momento da vida que você vê o irmão, ele é glória e vitória. Em outras palavras, o autor está falando assim, você só pode estar em pecado, como a gente já viu. Porque, como a gente acabou de ler, ele vai falar assim, eu nunca vi um reto ser destruído, né? Ou passar por doença. Eu nunca vi alguém que nunca pecou sofrer do jeito que você está sofrendo. Isso é impossível. E aí eu tenho que me policiar para a gente não pegar o estudo de quarta-feira, né? Que tem as duas partes. Mas aí vocês fazem aí a parte de vocês. Mas Jó não aceita suas palavras porque sabe o que viveu. Continuando o que eu estava falando. Uma alma enferma pode não produzir dor ao corpo, mas ela consegue incomodar, até contaminar muitos outros que estão à sua volta. São os dois extremos. É o irmão narciso, como a gente falou, né, que não aceita o sofrimento, e o outro que, apesar de estar enfermo, ele está contaminando o outro. Mas você viu como é que o pastor veio? O pastor está sem gravata, o pastor está isso, está aquilo. A irmã fulana, o lanche, o coral, a pipoca, a pipa, o pirulito. E o irmãozinho que nunca está satisfeito com nada, parece aquela hiena, né? Ó vida, ó igreja, de novo escola bíblica. Pessoas exatamente enfermas, mas que julgam estar são. Crente que é crente, né? Como diz lá o pessoal. Mas que todo mundo vê que aquela pessoa... Se vocês olharem aí no círculo de amizade, a gente conhece algumas que estão sempre assim. Ó vida, ó céus. Jó não aceita as palavras desse amigo porque sabe o que viveu. E eles não aceitam porque eles não o ouviram. Até então, como a gente viu aí, agora é que ele começa a falar. Mas até então eles não sabem nada do que houve com Jó. E ele já começa a falar isso aí, ó. Não, você está sofrendo porque você está em pecado. Ninguém pode ser diagnosticado sem ser ouvido. É demônio, é encosto, é olho grande, isso aí é falta de Deus na sua vida. Não é assim que a gente ouve? Não, esse aí é diabo purinho, sem mistura. E até um tempo atrás, esqueci o nome da doença. Eu não queria falar, mas... É epilético também, mas eu não queria falar da novela, o garoto lá que tem. Todo esquizofrênico era endemoniado. Sabia disso? Não existia espaço para hospício ou para visita da igreja no hospício. Só se fosse para expulsar os demônios. E esses amigos de Jó representam muito bem isso. Quem é você para julgar se a pessoa está em pecado ou não? Mas crente que é crente não pode ser assaltado, não pode... Os amigos de Jó estão falando isso. E a gente às vezes acaba caindo no erro de fazer a mesma coisa. Aquela ali está com o pé na igreja e outro no mundo. Aquele ali está assim e está assado. A gente prefere muitas vezes repetir os conceitos que a gente ouve na igreja do que provar realmente o que Deus tem para a nossa vida. Se você for ver, literalmente, encosto é uma palavra relacionada a uma determinada igreja.
Não é? Santo é uma palavra determinada, popularizada por uma outra religião. Varão já é por outra. E abrindo parênteses aqui, outro dia eu fui levar um não crente na igreja e na porta o cara, fala varão. Aí o rapaz já tinha a voz um pouco fina, né? Aí o rapaz que estava comigo falou assim, o cara ali... Eu falei, não, rapaz, tá dizendo que varão é outra coisa. Varão é homem de Deus e tal. Fecha o parênteses. Mas a gente prefere utilizar desses argumentos ou dos palavreados que a gente ouve na igreja para poder demonstrar que a gente é alguém, que a gente é crente. Você vê as pessoas que mudam até a forma de falar. Dá uma entonação. Começa a botar um S, um finalzinho lá, que parece que tá pegando fogo, né, irmão? Mas e as orações também vai no mesmo sentido, né? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Como a gente falou pela manhã, é uma renovação que não se renova. Ela falou que se renovou, mas hoje é cópia, é xerox de alguém. Pensando nos nossos dias, até então aí, eles não sabiam de Jesus. E se você estava olhando para mim, estava falando, é claro que crente não pode, pastor, ser assaltado, que crente não pode ficar doente. E o que você fala de Jesus? Se Jesus se sentiu abandonado ou injustiçado na cruz, a gente não sabe. Abandonado sim, temos certeza, mas injustiçado a gente não sabe. Mas o que ficou para cada um de nós é o exemplo de amor. O exemplo de Jó é puramente de integridade, de santidade. Como a gente falou, como a gente vê antes aqui. Se a gente aceita as bênçãos, por que a gente não pode aceitar a dificuldade? Se a gente aceita receber um salário, e os aposentados aqui que o dizem, por que a gente vai reclamar de ter que pagar o imposto? Se é tudo um círculo só. Se a gente aceita receber um presente, por que a gente não pode dar alguma coisa? E a Bíblia vai falar que melhor é dar do que receber. E a partir do momento que a gente entender isso, que é abrindo a mão, abrindo o bolso, é que a gente vai ser abençoado, as coisas começam a mudar. Muita gente fala assim, mas não sei o quê. E eu dei o testemunho aqui outro dia, né? Desses equipamentos aí que estão no culto. Que Deus deu. Deus tocou no coração de um, mas se um tivesse falado assim, tô pensando assim. Ou eu estou disposto a pagar o preço. Deus faz muito além do que a gente possa pedir ou pensar. Mas muitas vezes a gente é que está diminuindo a ação de Deus na nossa vida. A gente não se abre para viver o novo. Precisamos entender que Deus coloca seu amor na base do seu conhecimento. Na base de todo e qualquer conhecimento. 1 Coríntios 13 vai falar isso para você com mais poder, que é a palavra de Deus. Não há oposição entre a gratuidade e a justiça. Ninguém é justo para Deus, mas o amor e a graça, mas por amor e graça nós somos salvos. A fé se expressa em obras. A fé opera pela caridade. Gálatas 5:6. O pobre não é melhor que o rico, mas está em posição desumana, que é contrária à vontade de Deus. O fundamento não está no pobre,